Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast Café Consciência, uma iniciativa do Bioclima com apoio da Unesp e da FAPESP. Nós vamos falar sobre ciência, biodiversidade e como as mudanças do clima podem afetar o nosso dia a dia. Eu sou Daiane Carreira, bióloga e pesquisadora. E eu sou Gabriela Andrieta, filósofa e comunicadora. Prepare o seu cafezinho que nós vamos começar. A convidada de hoje é a professora doutora Maria Luísa Jorge, bióloga e mestre pela USP, onde concluiu tanto o bacharelado quanto a licenciatura em Ciências Biológicas. Ela também é doutora em Ciências Biológicas pela University of Illinois at Chicago, nos Estados Unidos, realizou um pós-doutorado na Unesp de Rio Claro e atualmente é professora na Vanderbilt University, nos Estados Unidos. Especialista de interações comportamental, espacial e aplicada, com foco em mamíferos terrestres de médio e grande porte, fragmentação florestal e modelagem. E nos contou que tem os hobbies maravilhosos de andar de bicicleta, caminhar e ir ao cinema. Professora Maria Luísa, muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada a vocês por me convidarem para contar um pouco sobre mim, né. Você é bióloga, e um dos mamíferos que você estuda bastante, já há bastante tempo, são as queixadas, né? Os nossos porcos do mato, conhecidos aí popularmente. Que eu imagino que tem um papel bem importante nas suas pesquisas. Teve algum animal que influenciou a sua decisão em cursar biologia quando você estava começando a pensar sobre isso? Nossa, essa pergunta é boa. Então, animal brasileiro, eu acho que os macacos principalmente, né, que são as que a gente mais pensa, assim, como mamífero, no Brasil. Eu não tinha muita noção de mamífero brasileiro, da nossa fauna. Os as coisas que eu assistia, que eu gostava muito, eram muito mais tinham muito mais referência dos mamíferos da África, por exemplo, né, que eu sou absolutamente apaixonada. Mas eu lembro de ir no zoológico, ou ir no Simba Safari, eu estava até comentando recentemente com alguém. De ver macaco prego, por exemplo, né, de ver, eu acho que o principal que tinha lá, que era da nossa fauna, era macaco prego, e eu achava fantástico. Então acho que os primatas foram os que me cativaram primeiro. Legal, além dos da África também, né, que está no nosso imaginário, Nossa, da África estava no meu imaginário, assim, desde que eu acho que eu me percebi como gente, todos eles, né. Mas eu lembro de gostar mais dos que eram mais desconhecidos. Então, por exemplo, eu lembro de ver um documentário sobre as florestas africanas, e aí mostraram o okapi, né, que é essa girafa, meio diferente. Eu fiquei absolutamente apaixonada, eu falei: "Nossa, que bicho é esse? De onde que vem? E como é que é?". Então eu gostava desses mamíferos mais desconhecidos, na Uhum. verdade. Legal, mas então foi bicho, que te fez escolher biologia ou Foi, curiosidade no geral? foram os bichos e foram os mamíferos, então uma paixão meio infantil, assim, meio de, né, de gostar de bicho, de gostar de mamífero. E eu sempre gostei muito de cachorro e de gato, e eu lembro de sair correndo na rua pegando os bichos e querer trazer para casa. E aí minha irmã até brinca comigo agora que eu não tenho bicho nenhum em casa, nenhum, porque eu viajo muito e é difícil a logística. Aí eu falo que os meus bichos estão todos na mata, eu não preciso de ter não preciso ter bichinho em casa, eu tenho os meus bichinhos me esperando lá na mata, então não preciso me preocupar. E atualmente você estuda grandes, mamíferos e de médio porte, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Quais as principais diferenças entre esses 2 países, tanto de estrutura de pesquisa como ecológicas? Então, os mamíferos que eu estudo nos Estados Unidos, eles são mais urbanos, então eles são, na verdade, menores do que os mamíferos que eu estudo aqui. Mas se você pensar em termos da comunidade de mamíferos terrestres, os Estados Unidos têm os mamíferos maiores, né, então eles têm os herbívoros que a gente fala, tem o alce, tem o veado vermelho, que a gente chama de elk lá, então as pessoas fazem uma certa confusão. Tem que são bem maiores, mas eles são mais pastadores, a gente não tem muito mamífero pastador aqui no Brasil. E o maior mamífero que a gente tem é a anta, que é menor que um alce, por exemplo, né.
Aqui a gente tem os primatas, que não tem nos Estados Unidos. Mas os mamíferos com os quais eu trabalho na minha pesquisa lá, como é uma pesquisa de ecologia urbana, o maior que a gente tem é o veado de cauda branca, que chama. E ele é do tamanho mais ou menos do tamanho de uma mazela americana, de um veado mateiro. Eu ia falar campeiro. Preconceito. Amazema veado mateiro. Então, e aí o maior predador lá já é um mesopredador, que é o bobcat, que eu não sei como é que vai chamar em português. Lince, talvez. E para conseguir recursos para fazer a pesquisa lá, é mais fácil que no Brasil, mais difícil, como é? Olha, eu vou dizer que aqui em São Paulo vocês têm o privilégio de ter alfabetics, ainda bem, eu acho maravilhoso, espero que continue assim. Então é mais fácil no estado de São Paulo conseguir dinheiro para fazer pesquisa básica, mas eu acho que no Brasil em geral, fora alguns períodos aí que foram mais complicados recentes, mesmo com o CNPq tem bastante financiamento de pesquisa básica. Então eu acho que o Brasil, na verdade, está muito bem em termos de financiamento de pesquisa, é bem impressionante e isso mostra, reflete na pesquisa de ecologia de biodiversidade, no Brasil, que está muito bem estruturado, tem bastante informação, tem bancos de dados. Nos Estados Unidos tem bastante dinheiro, agora com o Trump o problema tá grave, né, e vai ficar pior, eu acho. Mas tem muita competição, então não é tão fácil conseguir dinheiro. O dinheiro que, eu uso para fazer a pesquisa ali de ecologia urbana, na Vanderbilt, é um dinheiro interno, a própria universidade tem e eles, incentivam, a gente aplica e consegue dinheiro e então é um dinheiro mais interno da universidade. Então tem dinheiro, mas tem mais competição lá. Então eu diria que aqui em São Paulo talvez seja mais fácil conseguir financiamento para fazer pesquisa básica. Falando de Brasil, todos os anos você vem aqui para o Brasil e uma das áreas que você vai é o Pantanal, onde você coordena um projeto, de parcelas de exclusão, que são, eh, pequenas parcelas onde a gente exclui que os grandes mamíferos entrem, como as queixadas e as antas, para a gente simular como seria esse ambiente sem a nossa fauna silvestre. O que que você tem encontrado até agora de interessante, de super legal nessas parcelas lá no Pantanal? Então, a gente começou esse projeto, isso assim, é uma inspiração do Mauro Galetti, eu preciso dar, né, que falar dele, citar o Mauro, que o Mauro é a pessoa que sempre acreditou em mim, tá sempre falando: "Malu vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dar certo", e por conta das parcelas de exclusão que o Mauro tem na Mata Atlântica já de 15 anos, ele vem falando já faz um tempo: "Por que que você não faz umas parcelas na sua área?". E aí 2 anos atrás, eu montei essas partes, quer dizer, 2 anos eu montei metade das parcelas e ano passado eu montei a outra metade, numa área no Pantanal. Então já está indo para 2 anos ou 3? Não, tá indo metade delas 2 anos, metade delas 1 ano, Uhum, que eu vou tá. checar agora, semana que vem eu tô indo para lá de novo. E então a gente não tem muitos resultados ainda, né, a gente fez obviamente você faz uma primeira medição das plantinhas, então o que a gente quer olhar é o primeiro efeito que você olha é qual é o efeito de tirar os mamíferos na comunidade de plantas, e onde a gente vê esse efeito são nas pequenininhas que estão nascendo. Então a gente mede, faz uns plotezinhos dentro das parcelas e mede, marca as plântulas, e aí no ano seguinte a gente volta e vê o que aconteceu com essas plantas, se apareceram outras plântulas. A gente faz isso no ano zero, que é o ano que a gente monta a parcela, e nos anos subsequentes até sei lá quando, até quando durar. E então, a gente mediu o ano passado, o primeiro ano das parcelas de 2023 e o ano zero das parcelas de 2024, e basicamente o que é mais que a gente chama de baseline, eu não sei como fala isso em português, mas assim, informações básicas, iniciais, né, de como é a comunidade de plântulas
com os mamíferos. E a gente já está vendo que tem uma certa dominância de palmeiras, como tem aqui, mas é outra espécie de palmeira, que tem menos densidade de plântula que tem na Mata Atlântica, porque é uma Isso nas seca. fechadas ou nas abertas? Nas 2, né, porque ainda não tem muita diferença. A gente Sim. tem que esperar um pouco para ver a diferença. Então a gente tem mais informações de como que é a comunidade de plântulas comparado com outros biomas brasileiros, que também é uma informação importante. Super legal. Ah, então você vai ter que vir depois de alguns anos aqui contar pra gente. Disso, como isso acontecendo. Agora a gente faz a monitoramento dos bichos também, então bota as armadilhas fotográficas para ver que bicho que vai. E uma das razões pela qual a gente queria montar as parcelas no Pantanal é que tem uma densidade de mamíferos grande muito grande, né. Uhum. E realmente a gente tem monte de foto de veado passando na frente das parcelas, de queixada, de anta, de cutia, de cateto, de onça pintada, onça parda. Então a fauna do Pantanal é muito completa e tem uma abundância grande, por isso que a gente queria montar essas parcelas no Pantanal, para ter uma ideia ainda melhor de qual é o efeito desses bichos na regeneração da mata. E voltando um pouco para os seus estudos iniciais, você começou os estudos pesquisando sobre queixada, certo? E as interações com as plantas. Mas nos últimos 30 anos a ocorrência desses animais diminuiu muito. Dá para ter uma noção do que significa a perda desses animais para os ecossistemas? Sim, assim, e mais uma vez, palmas para o Mauro, né, porque as parcelas dele que já estão há muito tempo, então a gente já consegue ver, os efeitos mais de longo prazo, mostram que você perde, a diversidade, então a quantidade de espécies diferentes, de uma parcela para outra, então a gente chama de diversidade beta. Então o que acontece é que você dá uma homogeneizada na mata. Então em todas as parcelas que a gente tira queixada, e anta também, mas principalmente queixada, as parcelas começam a ficar mais parecidas, a comunidade de plântulas começa a ficar mais parecida, de uma parcela para outra. E o que queixada faz, que a gente já imaginava, né, porque como é que queixada funciona? Queixada é tipo, eles são meios a gangue da mata, né, eles vêm como um grupo grande, eles fazem uma confusão, mexem em tudo, e aí eles vão embora, e voltam, sei lá, depois de 15 dias, depois de um mês, depois de 2 meses, às vezes eles demoram para voltar. Então eles criam essa essa diferença, essa heterogeneidade local que nenhum outro bicho faz. Então você tira a queixada e as parcelas do Mauro estão mostrando, eles, você perde essa heterogeneidade local, então todas as parcelinhas estão ficando parecidas em termos de composição. A gente ainda não viu isso no Pantanal, mas a gente espera que vá acontecer a mesma coisa, que vai ter uma dominância de algumas espécies onde a gente está tirando as queixadas. É, falando nelas, você estuda também a movimentação desses animais e também das antas, os veados, os animais, os mamíferos de grande porte. O que que você tem visto que tem mudado no comportamento desses animais quando tem a fragmentação do habitat, aquela divisão da floresta, do ambiente natural, por uma fazenda, por uma estrada, por uma cidade? Então, a movimentação eu principalmente estudo de queixada, né, eu não eu bot a gente botou, colar GPS, eu estava até comentando com vocês aqui, antes da gente começar, que provavelmente a Alexine Querublian, que também é, assim, minha mentora, e eu imagino que nós somos as primeiras pessoas que colocaram colar GPS em queixada. Explica pra gente o que que é o colar GPS, mas Fico, claro. O colar GPS é o seguinte, a gente, para monitorar um bicho maior, a gente bota um colar com um rádio que tem um sinal que você consegue encontrar o bicho. Isso antigamente era com uma antena mesmo de rádio, você saía com a antena, ia atrás e achava o sinal e marcava lá o pontinho num mapa. Aí com o advento do GPS, que a gente tem nos nossos celulares, que a gente, seguia para todos os lugares, o que acontece é que você consegue colocar esse rádio, esse capturador, né, de sinal dos satélites, e num colar, você bota um colar no bicho e você, tem esse GPS no colar, e de tempos em tempos o GPS vai lá e
pega um ponto de localização do bicho. Então você sabe, você tem que programar, quero tantas horas, de tantas em tantas horas, isso tudo é uma programação que depende do seu objetivo. Mas aí você consegue mapear, sem ter que ir lá atrás do bicho, mapear onde que o bicho está indo, E o caminho que ele está o fazendo. caminho que ele está fazendo. Então isso, assim, foi uma revolução, né, em termos de monitoramento de animais maiores, porque o grande problema, por exemplo, de monitorar queixada, é que o bicho anda quilômetros em um dia, né. Então você acha num lugar e aí depois no dia seguinte ele já está em outro, e aí no outro dia ele já está em outro. Então o Colar GPS foi uma revolução, completa. Em termos de monitorar bichos maiores, inclusive queixada. E tem mudado com a mudança do habitat, a movimentação desses animais? Que você tem visto? Então, a gente viu, esses dados estão até publicados, que eles são muito, dependentes de cobertura vegetal, de mata, nativa. Então a gente mesmo em lugares fragmentados, eles atravessam, se precisar muito, eles vão atravessar o pasto, vão, atravessar o campo de soja. O milho tem até um problema de conflito, que aí a gente entra numa outra questão, mas se eles puderem, eles vão caminhar pelos corredores de mata. Então, corredor de mata é fundamental para a existência e para a permanência, para a ocorrência de queixada. E quando isso diminui, mesmo usando os corredores de mata, eles passam a ter que atravessar, eh, lugares mais distantes, que em alguns casos eles atravessam, mas chega um ponto, normalmente acima de 1 quilômetro, que eles vão começar a não atravessar mais. Tem um dado que a gente tem, que esse ainda não está publicado, eu espero publicar, que a gente publique logo, que eles acabam permanecendo mais tempo nos lugares. Lembra que eu falei para vocês que eles vêm aqui e voltam só depois de um mês, ou voltam depois de 2 meses? Eles começam a ficar mais tempo nos mesmos locais, porque eles ficam mais contidos, né. E isso com certeza muda a dinâmica que eles têm, Com a recente, né? mata, mas isso nada está quantificado, né. Imagino. Caramba, que legal. Eu já vi alguns estudos seus também sobre o cachorro vinagre e como ele é vocês consideraram no estudo ele como vulnerável à extinção. Mas o estudo também mostra que a situação é muito diferente no Cerrado e na Mata Atlântica. O que muda nesses biomas que pode ser uma ameaça para ele e o que pode ajudar na sua conservação? Então, o cachorro vinagre é engraçado, essa minha pesquisa do cachorro vinagre foi meio, foi uma coisa meio, aconteceu meio por acaso, mas ele responde à fragmentação da paisagem muito parecido com a queixada, né, porque eles também, são super dependentes de corredores. Então a gente conseguiu, o problema com o cachorro vinagre é que o N é baixíssimo, né, a gente tem um bando que a gente conseguiu 3 bandos que a gente conseguiu acompanhar, Ah, e um deles que a gente acompanha por mais tempo, Onde isso? no Mato Grosso, Tá. no a região leste do Mato Grosso. E eles também era uma região bem fragmentada, e eles andavam nos corredores de mata. E mesmo assim, eles são às vezes era cerrado, mas tinha que ser, como é que fala? Vegetação nativa. E eles eram muito dependentes de comer, tatu-galinha, que é um bicho que tem que estar na parte mais preservada. Mas aí em relação à Mata Atlântica e ao Cerrado, eu acho que o que acontece é o seguinte, primeiro na Mata Atlântica eu acho que a densidade de cachorro-vinagre é mais baixa, então eles vão ser mais vulneráveis naturalmente, né, do que no Cerrado. A parte que a gente estava estudando era no Cerrado. E então você tem que levar isso em consideração. E cachorro-vinagre, ele já é naturalmente meio raro. Ele é muito vulnerável à doença transmitida por cachorro doméstico, ele também é muito vulnerável a ser atropelado, porque ele é um bichinho, na verdade, que apesar dele ser um carnívoro, ele é um
cachorrinho mesmo, né, ele não é muito, Aham. não é que nem uma onça, assim, que a Uhum. gente, né, que é um bicho mais que, né, ele só vai ser predado se a gente for lá e dar um tiro ou matar. Mas o cachorro-vinagre tem uma série de vulnerabilidades que são de contato com os seres humanos, que não são necessariamente você só fragmentar o habitat dele. E então tem que levar essas coisas em consideração também. Eu acho que no Cerrado e na Mata Atlântica essas coisas variam mais, né, entre um bioma e outro. Então é por isso que tem essas diferenças. E eu estava pensando aqui também, né, pensando no cachorro vinagre, mas também nas queixadas, se eles ficam permanecendo mais tempo no mesmo lugar, eles acabam modificando também mais aquele lugar, especificamente as queixadas, né, mas eles também podem ficar mais vulneráveis a serem predados, por exemplo, não? Olha, E pensando nessas questões, Malu, a gente sabe que, bom, a fragmentação importa, o avanço da agropecuária, da agricultura, né, principalmente nas áreas do Pantanal, por exemplo, importa. Mas e das mudanças do clima? A gente já tem estudos mostrando como isso pode afetar os nossos mamíferos, por exemplo? muito poucos, muito poucos. Aliás, é um pouco o que eu vou falar, na palestra hoje, mas muito pouco dado de efeito para mamíferos tropicais em geral. Então muitos dos estudos são com mamíferos de áreas, né, tanto polares quanto temperadas. E justamente foi engraçado, porque comecei trabalhando com desde o início com essa parte mais de paisagem, né, então o efeito de modificar a paisagem no movimento dos bichos, na interação dos bichos com com o ambiente, mas aí veio uma aluna fazer doutorado comigo e ela falou: "Ah, eu estava interessada em ver questões de mudanças climáticas", eu falei: Não tenho a menor ideia que você pode fazer". E ela é que foi atrás de falar: "Não, a gente pode ver se tem, por exemplo, se tem com mudança, de microclima, de temperatura, se tem mudança comportamental dos bichos", por exemplo. E aí ela publicou já 2 artigos, que mostram que queixada tem uma flexibilidade comportamental em termos de período de atividade, que é uma resposta à temperatura do dia, né. Então queixada é um bicho que normalmente é diurno, que tem um pico, é meio que nem macaco, tem um pico de manhã, tem um pico à noite, e não são muitos bichos, muitos mamíferos que são assim, aqui nos neotrópicos, mas principalmente os primatas, queixada e cutia é assim também. Mas assim, o veado é meio, pode ser mais noturno, o anta também pode ser mais noturno, mas queixada é bem diurno. E o que ela mostra é que eles realmente fazem uma mudam para virar mais bichos mais noturnos com o aumento da temperatura. Caramba, por conta da temperatura. Da temperatura. Então, assim, a gente não sabe direito o que que isso significa, né, talvez não mude muito, porque tudo isso você tem que aí pensar, tá, em termos energéticos, será que isso vai mudar? Em termos demográficos, será que isso vai mudar? Então a gente vai montando essas pecinhas do quebra-cabeça até ter a visão geral do que realmente, pode ser, mas que de fato a temperatura tem um efeito na atividade dos bichos, ela tem. E eu imagino que também, deve estar bastante relacionado, por exemplo, no Pantanal, a gente vê que antes tinha lá as 4 estações no Pantanal, né, a cheia, a seca, a enchente, a vazante, basicamente, né. E que hoje não dá para saber muito bem quando que está exatamente na cheia, porque às vezes ela se prolonga e às vezes encurta, né, teve períodos de muita seca, com muitos incêndios no Pantanal. Is Você sabe se, tem gente trabalhando, estudando esses efeitos dessas mudanças, por exemplo, nas condições de chuva e seca nessa região? Você pensa em fazer alguma coisa também? Então, a gente gostaria com essas parcelas, como a gente tem que botar todo ano e a gente tem que botar armadilha fotográfica, e tem que monitorar os bichos ao longo de todo o ano, a ideia é que a gente continue, tentando correlacionar, então continue colocando, fazendo algum monitoramento
clima, né, então tanto de precipitação, como de umidade, como de temperatura, que são os principais, hã, ali, e consiga, continuar olhando como é que isso tem efeito no comportamento dos animais. Então sim, a ideia é a gente continuar, não tem uma pessoa agora fazendo isso especificamente, mas é possível coletar esses dados, então a ideia é continuar. E com certeza é o que você falou, eh estender a seca, porque ela só olhou a temperatura, mas com certeza a temperatura combinada com a Umidade ou precipitação. disponibilidade de água, que é importante pra caramba para esses bichos, vai ter uma interação também, mas não se sabe quase nada sobre efeito de mudança climática nesses bichos. São já resultados muito interessantes, pesquisas muito legais, e eu queria saber quais são as principais pesquisas que você tem hoje no seu laboratório na Vanderbilt University, e se alguém quiser entrar em contato, quiser participar, como pode fazer? Então, a minha pesquisa principal é aqui no Brasil, né, essa pesquisa que eu estou seguindo no Pantanal, que o carro-chefe são essas parcelas de exclusão que a gente acabou de montar e a gente vai vir medir, eh, ao longo de vários anos, mas obviamente que a gente pensa em pesquisas paralelas, né, dá pra o bonito dessas pesquisas que eu acho que a gente monta uma pesquisa que você tem que fazer por muito tempo, é que as pessoas podem ir e vir e coletar coisas diferentes e coletar aqui, depois coletar depois de 5 anos, depois de 10 anos, então, qualquer coisa relacionada com os mamíferos maiores, né, terrestres, e a interação deles com as plantas, com o solo. Então o Mauro tem uma aluna, Letícia, que foi lá, coletou solo e fez análise de solo dentro das parcelas no ano passado, e a gente vai fazer de novo, vai continuar. A Daiane está pensando em ir lá também coletar dados, de gases. Então a ideia é que qualquer coisa relacionado com essa ideia de exclusão dos mamíferos, presença e exclusão dos mamíferos em qualquer das dinâmicas tanto da comunidade de plantas quanto do ecossistema em geral, do solo, e dos gases e etcétera, são todas bem-vindas, né. Aí tem o meu projeto em Nashville, né, que é onde a Vanderbilt fica, que é esse projeto de ecologia urbana, que é um projeto menorzinho, mas que, se as pessoas estiverem interessadas, sempre são sempre bem-vindas. E eu faço outras coisas também, por exemplo, a Maiara, que agora é pós-doc do Mauro, ela fez um trabalho de ocorrência de mamíferos na região do Nordeste, então da Mata Atlântica do Nordeste. E eu ajudei, fui co-orientadora, ela foi para lá e a gente analisou os dados juntas, então sempre que as pessoas precisam da minha ajuda, elas são mais do que bem-vindas para trabalhar comigo. Ah, que legal. Tem alguma página do laboratório? Tem a minha página, né, que não é do é do laboratório, que é Vanderbilt Malu Jorge. A gente pode deixar na descrição do episódio também para o pessoal visitar? Eu posso passar. E a gente vai marcar a página também quando fizer a divulgação do podcast. Sim, legal. É. Ai, Malu, a conversa está muito boa, mas a gente já está encaminhando aí para o final. E como a gente sempre pergunta para os nossos convidados, você tem alguma dica de um filme que eu sei que você adora, ou de uma série, ou de um livro para recomendar para os nossos ouvintes? Nossa, eh, Você tem visto alguma coisa ultimamente? Tem dado tempo? tem, até que tem, porque minhas filhas cresceram, tô sobrando mais tempo agora pra eu curtir. Olha, filme, eu adoro, eu estava, né, comentando, adoro ver filme mais independente. Eu acho que, para quem não viu, mas imagino que todos os brasileiros devem ter visto, Ainda Estou Aqui, vocês têm que ver. Sim, é tipo, eh, pré-requisito para ser brasileiro é assistir Ainda Estou Aqui, não pode deixar de ver de jeito nenhum. Mas eu vi um filme que eu gostei muito no ano passado, que é um filme japonês que chama Dias Perfeitos, que é o estilo de filme que eu gosto mais, que são coisas simples, do dia a dia, que falam das pessoas ali, né, das nossas dos nossos, sei lá, das nossas ansiedades e questões mais de dentro, assim. Então,
é um filme que eu sugeriria. É um filme sobre a beleza do cotidiano, do vivências, é maravilhoso, é lindo. É lindo. É meio devagar, então precisa ir preparado, mas livro, eu leio mais ou menos, não leio muito, mas eu leio um pouco. Obviamente que eu li o livro do Mauro, então para quem não leu também, né, pré-requisito, precisa ler, não pode deixar de ler, mas Que é um naturalista no antropoceno, vamos fazer a propaganda. exatamente, é quase assim, quem não sabe o nome também já deveria estar sabendo, mas é verdade, um naturalista no antropoceno. Mas a minha filha mais velha gosta muito de ler livro mais de fantasia, e ela me recomendou um que eu achei lindo, que chama A Canção de Aquiles, que é uma releitura da história do Aquiles, e é muito bonito, é uma leitura leve, não é muito difícil de ler, e eu achei uma versão bem bonita da história do Aquiles, então eu recomendaria também para as pessoas. Não tem nada a ver com ecologia, então vocês veem que eu sou bem ecóloga quando eu estou fazendo meus trabalhos, mas nas horas vagas eu faço outras coisas também. Ótimas recomendações, cinema nacional, cinema de arte, literatura e uma ótima conversa sobre biodiversidade, ecologia. Nós agradecemos muito, Malu, pela sua participação hoje. Eu que agradeço, queria agradecer o convite, agradecer o Cbioclima, que indiretamente, às vezes diretamente me patrocina para vir para cá, agradecer muito o Mauro, que é, assim, a pessoa que mais acredita em mim, impressionante, e agradecer a vocês, obviamente, pelo tempo, e é isso, e agradecer ao Brasil, que sempre está me recebendo de volta, de volta, de volta. Ai, a você por esse papo maravilhoso. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast Café Consciência. Você pode ouvir os outros episódios pelo Spotify ou assistir pelo nosso canal do YouTube do Cbioclima. Nos acompanhe também pela página cbioclima.org e pelo Instagram @cbioclima. Lançamos novos episódios toda primeira terça-feira do mês. Até mais! Até.